visão do indivíduo é quando nós olhamos ele de forma isolada. Certo. E hoje nós precisamos olhar ele numa integralidade, que é a vulnerabilidade social, a vulnerabilidade socioeconômica, seja ela, são vários fatores de indivíduo para indivíduo. Então, se nós não olhar num contexto e nos unir todos os setores, o nosso setor ele vai trabalhar com os outros setores. Por exemplo, a gente vai auxiliar, a gente tem um projeto para a área de educação aí, que a gente quer fazer um evento grande, fazer voltar eles participarem de eventos, fazer com que eles sejam protagonistas e realizadores de sonhos, dar oportunidades. Hoje nós estamos numa situação, hoje nós estamos vendo aí todos os manifestos, os protestos, mas nós queremos colocar essas pessoas que existe a resiliência, que tem pessoas que podem superar as dificuldades e elas se destacar e as oportunidades existentes. Isso é uma questão hoje que nós trabalhamos. Até a nossa secretária, ela bate. Hoje a gente tem que mostrar a oportunidade. Nós temos oportunidade para estudar. Sim. Hoje, se nós voltássemos, Vanessa, aqui 20 anos atrás, por exemplo, eu queria ser um advogado, um psicólogo, fazer uma faculdade. Não tinha acesso nenhum. Não tinha acesso nenhum. Tinha que ir embora. Tinha que ir embora. Hoje nós temos dentro de Guarapuava e além nós podemos fazer isso de graça. Sim. Hoje o governo dá essa possibilidade, dá para mim, dá para você, quem quiser hoje. Hoje dentro da faculdade eu acho assim fantástico. Eu vejo pessoas assim de faixa de 57, 65 anos fazendo uma faculdade. Isso. Entende? Olha, eu vejo assim, tem uma senhora lá que eu admiro muito. Eu quando eu entrei na faculdade, ela limpava a faculdade. Hoje ela é aluna acadêmica. E é isso que a gente tem que mostrar hoje a esses jovens, porque a minha mãe, os pais deles, eles não têm essa visão. Sim. É bem fácil eu falar para o meu filho, isso é coisa pro fulano. E, o fulano é inteligente. Porque ele não quer dizer que a gente não tem condição, ou que eu não tenho visão. E hoje nós temos que levar esse conhecimento a essa família, que na época dela, o Brasil não tinha condições. Mas hoje, para ela ensinar ela a dizer para o filho dela que ele pode ser o que ele bem entender. Certo. Que ele pode estudar. E isso é as políticas sobre drogas hoje relacionadas no município de Guarapuava. Bom, vários projetos, na verdade, durante todo o ano vão acontecer dentro deste Celebrando a Vida. Já tem alguma programação em vista? Ótimo. Isso Depois dessa mobilização de hoje, o que Tem. temos em frente? Agora a gente quer ver uma área assim de educação. Certo. A educação. A gente quer esse projeto que vem já do Amor Exigente, inclusive hoje nós estávamos conversando também com ela, a gente quer tentar ver por ser uma coisa laica, a gente não quer envolver religião, a gente quer fazer uma coisa assim para todos. Entende? Ecumênica. É ecumênica mesmo. Então a gente já vai levar para desenvolver uma equipe que vai assumir a coordenação e a gente já vai fazendo uma escola. Certo. Abrindo as portas para a educação, tanto na prevenção e como na psicoeducação familiar, já para a família, para a gente começar a andar junto. E o projeto de educação que nós temos não é só para o adolescente. Nós precisamos formar crianças, mas para nós formarmos essa criança, a gente também vai ter que dar um auxílio aos pais. Porque existe o nosso contexto cultural. Ontem, até quando nós estávamos visitando as comunidades terapêuticas, nós passamos na Santana, até. Daí teve o motorista que nos levou, né? Ele falou, olha, eu estou agora morando aqui. E outra, tem festa na minha comunidade. Eu falei, que legal. Daí ele falou assim, e outra, na nossa comunidade, a festa não se vende cerveja. Daí eu falei, então eu estou dentro. Então faz parte da cultura também. Então se a gente não vai, por isso que não vale a pena a gente falar sobre a droga e combater a droga. A droga, por si, ela não faz mal, e ela não faz bem. Sim. Entende? Porque eu preciso de muitas coisas, caso de cirurgia, eu vou precisar da droga. Então, agora, a forma de usar os seus efeitos e a predisposição da doença no indivíduo, essa informação a gente precisa levar. Sim. Porque o pai não sabe. O pai não sabe, ele fuma na frente do filho, mas ele não sabe o que pode levar o filho dele a fumar. O álcool, de repente, para ele pode não fazer, mas o filho pode, de repente, ter uma predisposição. Pode ser o início. E, às vezes, o início está dentro de casa. Sim. A gente sempre fala que é o outro, né? É mais fácil a gente falar que é o outro. Mas o exemplo é fundamental. O exemplo é fundamental, Vanessa.
Você até falou uma coisa agora, até assim, que eu estava me segurando. Tá? Mas não podemos fugir. Não tem Só como. construiremos com exemplo. Com exemplo, claro que com a participação de cada um, mas o exemplo é fundamental. E para a gente falar um pouquinho, para finalizar, sobre Dialogando em Rede. Como funciona? O Dialogando em Rede, ele fala sobre responsabilidade compartilhada. O contexto hoje que a gente se percebe, o que a gente está mudando, que é uma visão aí dos programas municipais, é fazer a interação. Não tem como eu fazer parte de uma rede se eu não conheço o que está na ponta. E eu não conheço o que está na ponta, eu não vou conhecer quem está lá na frente. E qual que é o meu trabalho dentro dessa rede? Eu sou uma pessoa leiga, talvez eu esteja atrapalhando a rede. Então, o que é? Profissionais, nós temos que estar capacitados para conhecer o outro, a outra rede. Sim. Para daí eu poder até estruturar a minha rede. E em parceria com a outra rede, a gente vai conseguir formar alicerce para desenvolver um trabalho a nível municipal. Porque o que ocorre muito em dependência química é problema da família. Daí chega para a família, não. O problema é do pai. Não. É da mãe. Não. É da saúde. Não. É da assistência. Não. É da segurança pública. Não. É da religião. Então, na verdade, a transversalidade do indivíduo faz com que, às vezes, o tiro saia pela culatra. E no contexto profissional, nós precisamos criar profissionais que estejam por dentro do que é uma rede de trabalho, para conseguir juntos se unir. Porque isoladamente, até eu lembro tão bem, até no Dialogando Rede, a palavra do César foi assim: não tem como nós olhar isoladamente. Sim. Dependência química. E não só dependência química. Eu preciso da urbanização, eu preciso em tudo. Na verdade, a gente precisa um do outro. Sim. E ter conhecimento do outro e aceitação do outro. Hoje a gente não aceita as diferenças. É difícil você olhar, de repente, para um dependente químico e olhar com amor, carinho, afeto. É mais fácil olhar com medo. Sim. Né? Então, esse contexto... Agora, o profissional, ele tem que estar especializado. Ele tem que estar especializado. E outra, o profissional, além dele estar especializado, ele tem que ter os cuidados com ele. Ele até ter as regras e os limites. Todos nós somos limitados. Sim. Então, o que a gente vem? O Dialogando Rede é uma responsabilidade compartilhada que todos os setores, um olhar especial para a dependência química. Esse é o contexto que a gente está batendo. Eu acho que hoje, posso dizer assim, tranquilo, hoje nós temos parceiros. Certo. E os nossos parceiros, na verdade, ele começa dentro da prefeitura. A partir do momento que não tiver assumir uma responsabilidade, né, do nosso governante, a gente não vai ter sucesso. E diferente, porque Guarapuava hoje nós temos. Eu tenho autonomia de dizer para você, hoje, em nome do César, ele visitou todas as comunidades terapêuticas, eu estive junto com ele. Ele fez isso daí, ele falou que é incabível ver a situação que está. Ontem mesmo teve uma que nós fomos, não pudemos chegar pelo alagamento. Certo. Ligaram hoje, amanhã a gente vai levar o material. Para você ter uma ideia, eles estavam do outro lado do rio. Tem de 20 pessoas dentro de uma casa. A gente sabe que é só para homem, sem ter estrutura, alimentação. Poxa, a gente tem que ter esse olhar. Sim. Entende? Um olhar não só para eles, mas para a família deles, porque tem um contexto por trás. Um pai que está internado, existe uma família, e esse é o nosso trabalho do CRAS. É proteção, é ver o contexto do indivíduo e o contexto social. Então, nós estamos na base de prevenção, daí vai para o tratamento, tá a saúde, volta para assistente social, daí vai, de repente, algumas consequências que pode ter, né, de algum determinado indivíduo, né, de vulnerabilidade ou até criminalidade, daí entra o fórum. A gente tem que estar unido, junto. Tem um trabalho aí, hoje até tive com a doutora Carmen, um trabalho fantástico, ela está com 60 pessoas ainda que vão passar por um processo. Não importa se eles vão ser condenados ou não condenados, mas o trabalho está sendo feito. Eu acho que a gente não tem que esperar as coisas acontecer para fazer. É o que a gente fala até
no evento, né, teve uma palavra no Dialogando Rede que fala: será que é necessário eu ter um câncer para ajudar o outro cancerígeno? É verdade. E a epidemia da dependência química, ela está assustadora. Sim, crescendo cada vez mais. Não vamos falar da cadeia, por exemplo? A cadeia vai cabe 30, tem 300, não só em Guarapuava, em todos os lugares. Entende? Então, a repressão já mostrou para nós que ela não deu resultado, ela faz a parte dela. Sim. Entende? Faz a parte dela, e claro, sempre bem feita, né? Não tenho que criticar nada. Mas se nós começar a criticar, entende? Eu acho que não, a gente tem que começar a agir. Sim, agir de uma forma, tem muitos outros fatores. Às vezes é mais fácil, que nem nós estamos falando do trabalho de rede, é bem mais fácil falar da outra rede, porque daí tudo bem, eu falo da outra, parece que por daí eu não olho a minha. Eu acho que antes de eu falar da outra, a minha tem que estar muito perfeita. Sim. E para estar muito perfeita, muito o profissional tem que estar muito bem, né? Muito conhecimento. E nós estamos numa era de informação que eu acho que o maior conhecimento hoje é saber que até nada sei. Porque não está fácil. Hoje, uma criança de 7 anos está muito bem informada. Muito bem informada. A informação, às vezes, bem mais até do que a gente. Verdade. E o contexto nosso, então, é um trabalho assim de trabalho. Eu não sei de que forma eu poderia dizer para você se a gente vai ter sucesso ou esperar resultado. A gente não quer esperar resultado. Nós queremos buscar um resultado. E outra, pelo menos ensinar. Sim. Essa é a nossa obrigação como órgão público, entende? A nossa secretaria hoje ela tem assim, não como objetivo, ela tem compromisso. Fantástico. Giovanni, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Muito obrigada. Obrigado, sucesso no programa agradeço. Celebrando a Vida. A gente vai conversar outras vezes ainda. Obrigada por ter vindo. Com certeza. Muito obrigado. Tá bom. Muito bom, gente. Esse é um assunto que a gente poderia conversar o programa todo, porque realmente Guarapuava é um polo, né? É um polo central e a gente sabe que por isso também é muito prático a droga chegar aqui e se espalhar para o Paraná, até mesmo para o Brasil. Então essa dificuldade a gente passa, a gente enfrenta, nós pais também passamos bastante medo em relação aos nossos filhos, mas a prevenção justamente, o afeto, o amor, o carinho, o cuidado, a oração é fundamental também em casa e a prevenção com seus filhos. Também colocá-los a par de tudo isso que está acontecendo, né? Mas essa nossa correria, esse nosso estresse, trabalho o dia todo, enfim, pai e mãe nem ficam em casa e tantas coisas acontecendo, acabam levando os filhos para outro lado, né? Então, vamos cuidar um pouco mais do nosso também para tentar ajudar todos esses programas, esses projetos que acontecem no nosso município e que vão vir a calhar e muito, ajudando muito, auxiliando muito todas as pessoas que trabalham nesse sentido e que trazem resultado para a gente. A gente quer que realmente esses números diminuam cada vez mais, porque o maior fator de violência em Guarapuava, como a gente já entrevistou o comandante aqui da polícia, são as drogas. Este é o maior problema aqui do nosso município, mas já está sendo trabalhado.